Cuidado, a desobediência nos traz consequências e pode nos levar à morte. Graça e paz, pastora Letícia, trazendo uma palavra para mais um dia do nosso devocional. Eu quero trazer algo a qual o Senhor ele tem nos alertado, né? Para nós, nesse dia de hoje. Já vai deixando o seu like, já vai comentando o que Deus tem falado com você através dessa palavra. Curta, né? Se inscreva nesse canal se você ainda não é inscrito. E, por favor, compartilhe para mais pessoas serem edificados pela palavra de Deus. Eu quero deixar uma palavra a qual eu trouxe na noite de domingo, no culto, e o Senhor tem falado, né, grandemente, Ele tem nos alertado acerca dessa palavra, que está lá em primeiro livro de Reis, capítulo 13, do 1 ao 30. Você que pode, depois pegue a sua Bíblia, medite nessa história. É uma história muito interessante, amados. A gente vai ver que Deus ele dá uma ordem para o profeta novo. E ele fala para o profeta novo sair de Judá e ir até Belém profetizar contra Jeroboão, que estava ali no altar, profetizar contra o altar. E Deus fala para esse profeta novo, que era para ele lá profetizar, e que era para ele voltar daquele lugar, não comer pão, não beber água e não voltar pelo mesmo caminho. E assim o homem de Deus foi, o profeta novo, foi até Betel, profetizou, e a gente vai ver que Jeroboão ele tenta ir contra o profeta de Deus, ele não aceita a profecia que o homem de Deus ali estava profetizando contra o altar. E ele estende a mão para prender aquele jovem, e a mão dele fica riquíssima, sequíssima ali, né? E a gente vai ver que aquele profeta ele vai embora e no meio do caminho a gente vai ver que nessa cidade, em Betel, havia um profeta velho e os seus filhos avisam ali que houve um profeta novo que profetizou contra o altar de Jeroboão e ele quer conhecer aquele homem. E ele fala, prepara o jumento que eu vou lá ver quem é. E quando ele está indo pela estrada, eu estou resumindo a história, mas depois você dá uma lida na Bíblia para entender melhor essa história. E ele vai ali na estrada e ele vê aquele homem sentado numa árvore e ele pergunta, você é o profeta que profetizou? E ele fala, sou eu mesmo. Aí ele fala, vem na minha casa, coma comigo, beba. E ele fala, não, o Senhor me deu uma ordem que eu não poderia comer pão nem beber água, e eu teria que voltar pelo mesmo caminho. E aquele homem se levanta, profeta velho, e fala, mas o anjo do Senhor falou comigo que era para você voltar. Olha o perigo, amados. Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus, ele tinha dado uma ordem para aquele profeta novo. Deus, ele falou para aquele profeta sair de Judá, ir até Betel e profetizar contra o altar de Jeroboão. E que era para ele voltar e não comer pão, nem beber água e nem voltar pelo mesmo caminho. Só que aquele homem iludiu o profeta novo. O profeta velho iludiu e aquele homem deixou ser levado. Sabe, amados? E quando ele estava ali na mesa, comendo, bebendo, Deus, com a sua infinita misericórdia, usou aquele profeta velho e falou, por você ter desobedecido, você não será sepultado junto com os seus pais. E ali a consequência pesou, né? Ali ele ficou temeroso
E ele saiu daquele lugar, ele preparou o jumento e foi embora. Sabe, eu creio que ele ficou triste, né, pela desobediência. Mas no meio do caminho a gente vai ver que um leão ataca ele. E ele morre. E a gente vai ver que a notícia corre, né? Passam os homens, leva a notícia até Betel. O profeta velho vem, leva ele, sepulta ele. E ele não é enterrado junto nos ossos dos seus pais. Ali houve uma consequência pela desobediência. Sabe, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós temos que temer ao Senhor. Nós temos que obedecer à palavra. Sem santidade ninguém verá a Deus. Meus amados, a gente vai ver em Gênesis, Ló, ele está com a sua família em Sodoma e Gomorra, e os anjos do Senhor chegam lá e falam para ele sair daquela cidade e não olhar para trás, porque a cidade seria destruída. Mas o que acontece? A mulher de Ló olha para trás e vira uma estátua de sal. Olha a consequência. Jonas tinha um chamado para Nínive, mas quando ele chega no porto, ele não pega o navio para Nínive. Ele pega para Tarsis. E no meio do caminho, ali em alto mar, houve uma tempestade muito forte. Lançaram a sorte, descobriram que era ele. E ele falou, me lança no mar. E ele foi lançado em alto mar. E ali o que acontece? Ele é engolido por um peixe grande. Olha a consequência de não obedecer à voz do Senhor, de não obedecer o chamado. Nós precisamos obedecer. Nós precisamos estar firmado na palavra. Aquele profeta novo, ele deu ouvido ao profeta velho. Não, ele é mais velho que eu. Deus está falando. Quantas vezes você tem dado ouvido e tem desviado do propósito que o Senhor tem para você? Quantas vezes as pessoas têm falado, você está passando por prova? Você está passando por luta? Porque não é o lugar que você deveria estar. Ei! Se Deus falou, está falado. Obedeça. Se Deus mandou você ficar ali, fique. Não dê ouvido. Não, eu sou profeta, eu sou isso, eu sou aquilo. Deus não está falando com você. Obedeça, vai na palavra. Nós vamos ver em Atos dos Apóstolos, a igreja de Bereia, eles consultavam a palavra. Eles obedeciam a palavra. Se o pregador, a pessoa estivesse pregando, eles iam olhar nas escrituras se estava correto. Nós precisamos estar firmados na palavra. Nós precisamos obedecer, porque é melhor obedecer do que sacrificar, meus amados. Que nesse dia de hoje você guarde essa palavra na tábua do seu coração. É uma alerta para este ano de 2026. Obedeça. Obedeça. Cuidado, que a desobediência nos traz consequências e nos leva à morte. Aleluias. Pai, obrigada, Senhor, pela tua santa palavra. Nos ajuda a obedecer. Nos ajuda, Senhor, a estar no centro da tua vontade. Que nós não venhamos se desviar como aquele profeta novo que se desviou, Pai, do propósito. O Senhor falou para ele, vai em Betel, profetiza, mas não coma, não bebe, não volte pelo mesmo lugar, pelo mesmo caminho. E ele deu ouvido ao profeta, ele preferiu ouvir o profeta velho do que ouvir a tua voz. Quantas vezes estamos ouvindo pessoas e não ouvindo a tua voz? Senhor, nos perdoa, nos limpa, nos purifica. Que nós possamos obedecer, alabaixo, recanta, laias. Que nós possamos obedecer ao Senhor. Porque é melhor obedecer do que sacrificar. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada, nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Amém.